Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, uma mulher de garra, de coragem, né, que superou e está passando por várias batalhas ainda, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional, né? A nossa querida Thalita Fortuna. Muito prazer. Tudo bem, minha amiga? Seja muito bem, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, me senti honrada. Que isso, a honra é toda nossa, né? Ainda mais quem tem uma história de vida como você tem, Thalita. Não só de vida, mas também uma história profissional, né? Mas como eu sempre digo, né, vamos começar pelo comecinho. Vamos. Né? Você não vem enfrentando batalhas só agora. Pelo que eu sei, você já enfrenta essas batalhas desde quando você nasceu, não? Desde quando a sua mãezinha te deu a luz, não é verdade? É verdade. Começou lá em 1988. Estou nova ainda, viu, Vicente? Novinha. Novinha. E quando eu nasci com um sopro no coração. E minha mãe é uma mulher muito de fé. Eu falo que eu me inspiro na fé dela. E ela, quando recebeu o diagnóstico de sopro, o médico falou que provavelmente até os 3 anos de idade, se esse espaço, né, do coração, esse buraco não se fechasse, eu teria que fazer uma cirurgia. Foi inclusive no dia da consagração do meu pai a pastor. Foi no mesmo dia. Olha por isso só, que eles não estavam em casa. Uma coincidência. E o médico tinha dito para sua mãezinha, para seu pai, que até os 3 anos você teria complicações, não é isso? Que até foi a primeira complicação que você teve, foi com 3 anos? Não, eu já tive outras crises. Já vinha tendo crises. Só que essa foi um pouco mais forte. O médico falou que teria que fazer a cirurgia, adiantar essa cirurgia. E minha mãe, ao saber disso, eles oraram lá onde eles estavam, nessa reunião de consagração. E meu pai, no mesmo dia, ele havia recebido de um pastor que fez oração por ele, que ele estava recebendo o dom de cura. Mas meu pai, se você vê ele, você não fala nunca que ele é pastor, para começo de conversa. Um cara muito discreto, não gosta de terno e gravata de jeito nenhum. Eu falo que ele é diferente do mercado. E ele, por ser um cara muito discreto, então ele não tem aquela coisa, aquela manobra toda, né, que muitos pastores têm, ele não tem. Muito simples. E ele chegou em casa e antes de sair dessa reunião, ele falou, se Deus realmente me deu esse dom, vai começar pela minha casa. Eles foram no hospital, então, assinaram um termo de responsabilidade. O médico falou muitas coisas para minha mãe. E eles foram para casa e minha família, meus tios, todos muito, muito firmes na fé em Deus. Eu falo que não é religião, é Jesus em si, são os ensinamentos dele. E oraram ali por mim e minha mãe falou, né, que ela não aceitaria passar por cirurgia porque Deus tinha prometido que eu não passaria por mão humana. E nisso passou-se o fim de semana. Não tive mais nenhuma crise. Na segunda-feira ela voltou comigo no materno para refazer os exames, para avaliar em qual situação que estava, já que eu tinha ficado bem até então, nesse fim de semana de toda a problemática. E o médico que fez o exame não era o meu médico, que estava lá no período da manhã, e ele não viu nada. E ele falou, ela passou por cirurgia aqui ontem, né? Não, passou por cirurgia não. Aí ele falou, não, então vamos aguardar o cardiopediatra dela chegar à tarde. O mesmo médico que não acreditava. Esse era outro. Já é outro. Aí ele falou para aguardar o meu cardiopediatra que chegaria à tarde para refazer os exames. E assim ele refez os exames. E aí foi quando ele falou para minha mãe, falou, mãe, se existe milagre, o seu aconteceu. Ela não tem mais nada e ela tem sutura de cirurgia no coração. Meu Deus. Então, isso depois de muitos anos, eu deveria ter uns 18, 19 anos, um cardiologista que começou a frequentar a nossa igreja, ele falou, mas vocês fizeram o exame depois que ela cresceu para ver como que está isso? Minha mãe, não, mas não, vamos refazer. Refizemos os exames e lá o raio-x do mesmo jeito, as marquinhas de sutura no coração, como se tivesse passado por uma cirurgia de fato. Meu Deus. E foi assim, eu não me lembro de absolutamente nada, mas para a família foi um reacender de fé na família inteira. E assim fui crescendo, né? Fiquei saudável aí por um bom tempo, estive saudável. De 3 aninhos em diante, você foi nada. firme, a infância normal, tranquilo. Você foi operada de forma divina, não? Total. Não, foi uma criança que eu não tive catapora,
nada de criança, que criança normalmente tem, sarampo, essas doencinhas assim. E o médico Nada. que duvidou, o médico de pouca fé, ele ficou sabendo da história? Ele que deu esse diagnóstico, esse segundo. Qual foi a reação dele? Só falou isso, mãe, se existe milagre, o seu aconteceu. Que bom, ele deve ter virado um homem de fé também, não? Provavelmente, eu espero que sim. Porque para ele ver uma sutura, né, no coraçãozinho de uma criança, que ele tinha já praticamente determinado uma sentença de morte, a própria mãe, para você ver como é sério, né? O médico realmente, se fosse uma pessoa de pouca fé, como não é, né, a mãe da Thalita, ou até mesmo o pai ou a família, eles tinham operado, né? Mas a fé, né, realmente rompe qualquer barreira. Essa que é a verdade. É uma história mais do que impressionante, né? Até parece algumas histórias, até mesmo da Raquel Mamedes, que veio aqui também e presenciou alguns milagres na vida dela também, né? Com a visita de Cristo no seu quarto, enfim, Uau. também passando, né, por situações também bem difíceis. São histórias maravilhosas que a gente acompanha aqui e eu, né, sempre falo para quem assiste a gente, eu sou um homem de fé, né? Não sei se de tanta fé, é claro, igual a Thalita, a família dela, mas eu amo Deus, né? Eu acho muito difícil quem não tem Deus no coração. Acho muito difícil alguém não se apegar a um poder superior, como a Thalita disse, né? Independente de religião, né? A gente tem que ter alguém em quem acreditar, né? Seja Deus, seja Jesus, para poder nos ajudar. A vida já é tão difícil, né, Thalita? Depois você conseguiu viver uma infância tranquila e você decidiu virar nutricionista e ir para a área de saúde quando? Eu, na época dos estudos, né, de cursinho, meu desejo a priori era medicina, mas a nutrição ela sempre fez parte da minha vida, porque a minha mãe ela sempre lutou contra o sobrepeso, desde a infância. E ela morria de medo que eu também viesse a ter problemas com peso. E ela cuidava muito da alimentação, sempre explicava muito dos alimentos para mim. A alimentação sempre foi mais saudável, então não tinha aquela coisa de doce em casa, sobremesa em casa. Não é um hábito que eu desenvolvi devido a essa infância que ela tomou todos esses cuidados. Antigamente tinham revistas relacionadas à saúde, ela pegava de uma tia que tinha assinatura, levava para casa, eu ficava ali folheando. Então, esse contato com a nutrição começou desde muito nova. E quando eu falei na relação em me formar, ela falou da nutrição. E isso começou a incendiar meu coração com relação a fazer a faculdade de nutrição. Foi quando eu também coloquei a nutrição no vestibular e passei para a nutrição. E eu não me arrependo de jeito nenhum, porque em nenhum momento durante o curso eu tive dúvida, assim, aquela coisa, nossa, estou tendo dificuldade, mas dúvida em nenhum momento, muito pelo sempre contrário. Sempre focada, né? Naquele objetivo. Sim, foi algo que eu fui conhecendo mais da profissão, porque às vezes as pessoas conhecem um pouco ali na faculdade, desistem, vê que não é aquilo que querem para a vida, mas no meu caso foi o oposto, eu fui tendo mais e mais certeza que era aquilo que eu queria para mim. E aí... Hoje em dia o que a gente mais vê, né, são as pessoas indecisas, né, largando a faculdade, né, adolescentes que ficam completamente perdidos, até tem especialistas. Eu cheguei a fazer, na época, antes de entrar para a faculdade, porque eu era um menino perdido na época, né? E a gente fazia alguns testes com psicólogos para saber, né, realmente qual lado que seria aí mais viável. Exatas ou humanas. Eu de exatas eu nunca fui bom de conta, então eu fui para a parte de humanas, fui ser advogado, né? Agora, a Thalita que já sabia o que queria e sabe até hoje, né? Como Sim. você disse. Mas você foi direto para a nutrição e já pensando o quê? Em área esportiva, em qualidade de vida das pessoas? Eu entrei muito para a parte da área clínica, atendimento de consultório, consegui um estágio logo cedo em um site de nutrição, então eu editava esse site, colocava artigos, notícias. Então isso foi me aproximando mais dessa área clínica e principalmente de emagrecimento e ganho de massa muscular. Foi a área que eu me especializei, a primeira área, né? Foi a nutrição voltada para o emagrecimento. Depois eu fiz a parte esportiva como complemento, porque a pessoa que faz a diminuição do percentual de gordura, emagrece,
sem ganho de massa muscular, vai gerando aquele aspecto de uma pessoa doente, envelhecida, perde muito qualidade de vida também. Então, entendi que não era só eliminar a gordura, tinha que ter a eliminação de gordura e o ganho de massa muscular junto. Aliás, Tártara, já pegando o gancho, eu estava conversando, inclusive hoje, né, com alguns amigos aí, deputados. Tem muita gente, por exemplo, na Assembleia, né, até mesmo em outros lugares, mas nesse caso a gente conversava na Assembleia, muita gente está tomando a Monjaro. E as pessoas emagrecem numa velocidade enorme, cerca de 10, 15 quilos em 2, 3 meses. Sim. A pessoa acaba, parece que definhando, né? O rosto fica mais velho mesmo, né? O emagrecimento rápido causa isso. Sim, por conta justamente da massa muscular, porque a pele ela precisa de ter sustentação de algum tecido. Se o tecido de gordura vai embora e a gente não tem o ganho de massa muscular para sustentar esse tecido da pele, aí automaticamente você começa a ter esse aspecto. E rosto também, nós temos muita massa muscular no rosto, é onde vai gerando esse aspecto de envelhecimento. Os meus pacientes, nós temos trabalhado muito em conjunto com médicos, né, que prescrevem o Monjaro, a tizerpatida, que é o princípio ativo, e graças a Deus, assim, por conta desse cuidado, desse profissionalismo em não só querer que o paciente perca peso a qualquer custo, mas com qualidade, nós temos um acompanhamento que visa essa qualidade do emagrecimento. Minha mãe, inclusive, é uma das pessoas que teve um emagrecimento rápido com qualidade, né? Normalmente eu coloco ali no Instagram alguns resultados de pacientes que fazem essa diminuição da composição de gordura ganhando massa, aí já não gera esse aspecto. Quando é sem acompanhamento, porque a tizerpatida, o Monjaro, ele tira primeiro o apetite. Sim. E a pessoa, o primeiro raciocínio dela, não vou comer, não estou com fome, não vou comer. E ela começa a criar aquela ilusão de que a comida é uma inimiga. Então, eu sei que eu emagreço se eu comer pouco. Só que esquece da massa muscular. E massa muscular, eu falo que sem substrato, ela não permanece. É que nem aquele jargão antigo de vó, saco vazio não para em pé. Uhum. Assim é a massa muscular. Então, a pessoa, se ela come pouco, o que está ali na dieta, mas se alimenta de alimentos nutritivos, alimentos que visam essa massa muscular, ela vai continuar eliminando gordura, mantendo ou até mesmo ganhando a massa muscular. Mas torna o seu trabalho mais difícil, né? Porque a gente ganha massa muscular, né, numa velocidade com que as pessoas estão perdendo. É desafiador. O peso é difícil, né? É desafiador porque a pessoa, primeiro, tem que ter mais disciplina com a dieta. Então não adianta... E as pessoas ficam 3 dias sem comer, 4 dias. Sim. É o que você falou, a vozinha já dizia, né? Saco vazio não para em pé. Eu já vi várias pessoas irem parar no hospital, né? Porque ficam sem comer 3 dias. Eu falei, gente, mas vem cá, o que tem de bom nisso, para falar a verdade? Eu sou contra, porque tem muitas pessoas que estão usando para perder 5, 4 quilos, né? Desde que tenha um resultado de pessoas que realmente necessitam, sim, eu sou a favor. O meu pai, por exemplo, fez o uso. Ele é uma pessoa que tem diabetes, sobrepeso, isso praticamente salvou ele, né? Ele vivia com 500, 350 de glicemia. Uau. Então, foi uma salvação para ele. Eu acho que as pessoas estão usando de forma indiscriminada e graças a profissionais, né, experientes como você e colegas também, estão percebendo isso e não estão, né, indicando esse tipo de medicação. Porque tem pessoas que realmente vão lá, pega do vizinho, fala, me dá aqui, né, eu vou tomar um pouquinho para emagrecer. Ah, tô com uma barriguinha. Não dá, né, a automedicação é muito arriscada e normalmente os malefícios eles não são vistos de imediato, eles são vistos a longo prazo. E aí é onde muitas pessoas elas acreditam que esse tipo de levar o tratamento ou a automedicação vai ser sustentável e não vai. A pessoa não vai viver a vida inteira aplicando medicações ou a vida inteira sem se alimentar, né, de 3 dias, não vai passar para 1 mês sem comer. Elas vão voltar a se alimentar, em algum momento elas não vão usar a medicação por algum motivo. E nesse momento, se a pessoa não tiver bons conhecimentos com relação à alimentação, a forma de manter aquele resultado, o reganho vai existir. Eu falo que não existe nenhum resultado definitivo. Não existe emagrecimento definitivo, ganho de massa muscular definitivo, tudo exige manutenção, cuidado.
E aí a maioria das pessoas não aprendem isso. O reganho é aquele efeito sanfona. O efeito sanfona. E quando volta, volta pior, não é, Thalia? Não é nem que volta pior. Eu gosto de explicar isso porque a maioria que perde peso rápido não está perdendo de gordura, está perdendo de massa muscular. A gordura ela demora um pouquinho mais de tempo para ser eliminada. Massa muscular é hidrata e desidrata, então é super rápido a perda. E quando você volta a comer, a pessoa volta ali a se alimentar, por ter perdido muita massa muscular nesse processo de perda de peso, o metabolismo fica bem mais lento, porque massa muscular ou ela acelera o metabolismo se ela estiver alta, ou ela desacelera o metabolismo se ela estiver baixa. Por isso que nós mulheres temos uma dificuldade maior de perder peso, como vocês homens, né? É até injusto uma mulher querer se comparar com um homem em resultados, porque vocês têm níveis maiores, por exemplo, de testosterona, que é um hormônio que contribui para a não perda de massa muscular, faz ajudar no ganho. Nós já temos esse hormônio sempre caindo, sempre em queda, principalmente depois dos 30 anos. Então, se esse emagrecimento ou se essa perda de peso não foi de gordura, o metabolismo dessa pessoa que antes estava aqui em cima, ele agora vai estar aqui embaixo. E ela vai voltar a comer. Só que antes o que se queimava aqui não se queima mais, não se elimina. Então, é aqui. Aí a conta não vai bater. A pessoa vai estar comendo o mesmo tanto daqui e o metabolismo não vai estar eliminando aquela alimentação, não vai estar queimando aquela gordura. Então, dá aquela sensação de, engordei o dobro. Mas, na verdade, a gordura que ela tinha nunca foi embora. Então, você tem uma nova gordura que se sobrepõe rápido, dá aquele aspecto de uma pessoa que engordou muito rápido e o dobro, só que ela não entende que, de fato, o peso caiu, mas não caiu do que deveria ter sido eliminado, que é a gordura. É a gente modificar a máquina que Deus fez de forma perfeita de forma errada, não é? É. Quando a gente tem um profissional indicado, como a Thalia, tem os colegas, né, médicos, enfim, a gente consegue conciliar e fazer com que o nosso corpo, a nossa máquina, digo mais uma vez, que é perfeita e foi feita por Deus, para funcionar, né, nas horas que precisa ou não, a gente modificar para que tudo funcione, né, corretamente. Quer emagrecer? Emagreça certo. Se não me engano, eu já desde pequeno, eu também que já fui bem gordinho, né, e sorrindo um pouco. Estou tentando fazer até uma dieta, eu preciso ir lá, viu, Thalia? A minha esposa precisando ir lá. Eu já ouvia falar que a educação alimentar é o principal, né? A gente tem também ansiedade. Hoje, as pessoas são muito ansiosas, né? Principalmente depois da Covid, houve essa mudança psicológica nas pessoas. Sim. Então, não é só a Monjaro, enfim, ou essas canetas de emagrecer, tirar a fome, né? A gente tem que tirar também a ansiedade. Tem muitos pacientes que devem te procurar em relação a isso. Eu diria que 90% das pessoas não comem por fome, comem por ansiedade. Ou por alegria, ou por tristeza, ou por raiva. Se a gente for analisar, tem sempre um sentimento por trás da alimentação. Culturalmente nós somos assim, né? Tá feliz? Vamos comemorar. Qual restaurante que nós vamos? Tá triste? Tem o velório, tem a comidinha lá. Verdade. Né? Tá com raiva? Nossa, preciso comer alguma coisa para ver se eu acalmo. Ou beber alguma coisa. Então, se aliou à comida, você vai, às vezes, a um almoço de família, um momento feliz, que a família vai lá, se reúne, e você chega num momento que a comida tá ruim, ou vem errada, acabou. Se for uma pessoa que é muito voltada à comida, ela fala, já perdi o gosto de estar aqui. Esquece até da companhia, né? Esquece até de aproveitar o momento, fala, não tá legal, mas deixa eu aproveitar a minha família, deixa eu aproveitar meus amigos. Se torna aquele momento de mais ruim, né, em relação aos sentimentos, porque a alimentação ela está muito ligada às nossas emoções. Se a gente não aprender a lidar com as emoções, sempre que tiver uma emoção diferente, uma emoção que você até então não conhecia, eu nunca passei por um luto na família, eu vou e vivencio esse luto. Eu já lidei com algumas emoções em terapia, mas a do luto eu não parei a terapia, a do luto eu não sei lidar. Aí eu volto a comer de forma exagerada, porque aquela emoção me afundou novamente, eu não consegui ter controle, ter domínio. Ou às vezes não come nada. Né? Ou às vezes não come nada. São os extremos, tem colega que perdeu um filho e não consegue se alimentar. Simplesmente ele diz, gente, minha vida tá difícil, eu não consigo nem me alimentar. Então,
é um sentimento, né, adverso. A pessoa não consegue mesmo, né, nem se alimentar para poder sobreviver. Então, é o que a Thalia está dizendo, é muito importante, o que a gente está botando aqui em pauta, é que as pessoas tratem também da saúde mental. Isso é o que você deve prezar muito, né? Sempre. Sempre. Sempre indico Eu sou uma terapeuta. pessoa muito ansiosa e eu já percebi que a educação alimentar eu já tenho, né? Como eu disse, já fui a nutricionistas, a médicos, sempre faço acompanhamento, né? Até mesmo hormonal. Eu já aprendi a comer de certa forma. Só que a ansiedade, eu mesmo que sou uma pessoa que adora, ama doces, né? É difícil para mim largar o doce. Quando eu estou feliz, eu como chocolate. Quando eu estou triste, eu como doce de leite. Então, realmente é muito difícil. Durante a sua trajetória toda, você cuidando da saúde das pessoas, né? Até que chegou ao ponto de você travar a segunda batalha, na verdade, da sua vida, né? Como que foi receber o diagnóstico de câncer pela primeira vez? Foi em 2023, eu tinha feito uma viagem e na volta dessa viagem eu estava no carro de um amigo, uma caminhonete, o cinto de segurança veio mais alto e prendeu muito forte no meu abdômen. E eu voltei a viagem inteira, muitos buracos na rua e no asfalto, e eu sentia muita dor, muito desconforto. Eu puxava o cinto, achava até que fosse o cinto me apertando demais. Cheguei em Goiânia ainda com desconforto. No outro dia, esse desconforto ficou ainda pior. No dia seguinte, pior ainda, e foi a comemoração do aniversário da minha melhor amiga, e fizemos lá em casa. E eu não conseguia levantar, sentar direito. Aí no outro dia, essa minha amiga falou, amiga, vamos no médico pra gente avaliar. Eu falei, vamos. E eu, assim, eu sou bem cismada, né? Toda vida me cuido bastante. E não tinha sentido nada até então? Nada. Foi o meu primeiro contato com essa dor. E quando o médico fez os exames, avaliou, viu que tinha uma massa, um volume grande no meu abdômen. E já no outro dia, logo em seguida, por eu ter feito tomografia com contraste, veio o diagnóstico de câncer no ovário, né? Estava no ovário direito, mas ele já estava bem espalhado. Já estava pegando uma parte do fígado, uma parte do peritônio. Então, o médico me sugeriu fazer a cirurgia para retirar um pouco e depois dar continuidade no tratamento. Quando eu fui fazer a cirurgia, uma amiga minha que é enfermeira, ela entrou para acompanhar a cirurgia e eu falo que ela foi lá para dar força e saiu de lá quase carregada. Porque o médico, quando ele me abriu ali para fazer a operação, ele viu que estava pior do que ele imaginou. E nos dizeres dele, assim, eu teria não passaria da terceira quimioterapia. É mesmo? Nos dizeres dele, assim, para pessoas íntimas dele que me conheciam, mas eu não fiquei sabendo de nada disso, fiquei sabendo disso anos depois, Pela segunda depois, vez, né? mãezinha, encontrou com mais um médico sem fé, não? É. Mãezinha da Thalia está aqui assistindo com a gente. Pela segunda vez, Pela mais um segunda médico vez. sem fé pela sua vida. Como foi e quais foram os maiores desafios físicos e emocionais que você sofreu nesse momento? No primeiro impacto, eu sempre tive uma relação muito tranquila com a morte, isso desde sempre. A única certeza que eu tenho na minha vida é que eu vou morrer. O resto eu não tenho certeza de absolutamente nada, nem controle, domínio. O que eu sempre pedi para Deus é que fosse de uma forma rápida, né? E normalmente eu falava, eu quero uma coisa radical, que eu esteja fazendo algo que eu goste, quero ir com emoção, de chegar lá no céu e falar, nossa, eu lembro de que eu morri, eu estava tal, e falar o que foi. Eu pensei isso quando eu saltei de paraquedas, viu? Olha só. Ainda bem que o paraquedas abriu. Né? Então, mas assim, lógico que nenhum de nós quer morrer, né? A gente sabe que vai, mas ninguém quer. A minha mãe, mais uma vez, entrou em ação, na oração com Deus, e Deus, mais uma vez, falou com ela. Só que ele falou diferente, ele falou que eu passaria, ele me curaria, mas que eu não seria livre do processo. Na minha cabeça não fez muito sentido na hora, porque eu pensei, poxa, se eu vou ser curada, isso depois da minha cirurgia. A mensagem foi clara. E eu pensei assim, se eu vou estar curada e vou ter que passar pelo processo, que são as quimioterapias, não faz muito sentido, mas ok. Ela falou, para mim, esse contato dela com Deus sempre foi muito direto, então respeitei e agradeci naquele momento ao Senhor. E quando eu tive que refazer todos os exames para começar as quimioterapias, para
refiz PET scan. E quando eu refiz todos os exames, não tinha mais nada. Nada, absolutamente. Eu não tinha feito nenhuma quimioterapia, só tinha saído da cirurgia. Passaram-se mais ou menos uns 25, 30 dias, porque no pós-operatório tem que aguardar esse período para fazer PET scan, porque senão dá alteração. Aguardei, refiz os PET scan. O médico achou muito estranho, ele falou, vamos... Você não tinha feito nada? Nada, absolutamente nada. Disso. E aí ele falou, vamos refazer a biópsia. A mesma biópsia que ele fez, porque ele fez uma biópsia na hora da cirurgia, que é uma biópsia que a gente chama por congelamento, que aguarda, vai lá, faz, se der positivo, que é maligno, tira mais, limpa o máximo possível, foi onde tirou útero, ovários, né? E ele refez outra. Aí nessa terceira vez, quando veio os exames, ele falou, não, eu vou pedir tudo novamente, até a biópsia, vamos mandar para São Paulo. E a mesma biópsia que as duas anteriores tinham dado malignidade, não deu mais, deu tudo benigno. E ele ficou assim, sem entender, né? E falou, ó, que bom e tal, mas... Aí veio o mas dele. Nós vamos fazer as 6 sessões de quimioterapia por precaução. Então, nós não vamos, mesmo que não tenha mais nada de doença no seu corpo ativa, nós vamos fazer 6 sessões de quimioterapia por precaução, porque às vezes ficam microcélulas que podem crescer e tal. Aí, nessa hora que ele falou, me veio o que minha mãe tinha me falado. Vamos... A mensagem. Não vai ser livre do processo. Aí eu entendi. Estava curada, mas não fui livre de passar o processo. Passei pelas 6 quimioterapias. E foi um tratamento que eu sofri um pouco emocionalmente. O meu cabelo a vida inteira foi grande, batia na cintura, sempre muito liso, diferente da minha mãe, igual do meu pai, lisinho. Nunca gostei de fazer nada no meu cabelo, a não ser deixar ele preto, porque ele é castanho claro, deixava sempre preto. E o cabelo eu falava que era a minha galinha dos ovos de ouro. Sempre com muito cuidado, muito zelo com esse cabelo, não deixava ninguém colocar a mão. Então, ver o meu cabelo começar a cair me doeu muito. E quando começou a cair, eu já falei com os meus amigos, gente, eu preciso comprar uma peruca, que a gente chama de lace, né? Preciso comprar uma lace, porque eu não vou conseguir me ver careca. Aí, no mesmo dia, eles já se reuniram, eles mesmos juntaram o dinheiro entre si. Quando eu fui, já estava pago, né? E nem sabia, que foi uma outra surpresa para mim. Inclusive, há vários projetos, né, legais envolvendo, né, esse tipo de ação, né, de doação de cabelo para crianças, para pessoas que passam por essa situação. Porque o que a Thalita está falando é importante, né? As pessoas passam pelo emocional, você vê, né, a queda do cabelo, e principalmente para a mulher, né? Chega a tocar mesmo o emocional da gente, né? E é bacana ver as pessoas deixarem o cabelo crescer para poder doar. Né? Isso até mesmo, eu tenho amigos que fazem isso. É muito legal. Pós essa fase, começou a melhorar? Então, porque dor você não sentiu. Fisicamente não, mas emocionalmente. Não, fisicamente eu estive bem, assim, sofria muito após as quimioterapias, ficava ali em média 12 a 15 dias passando mal, enjoada, não conseguia comer direito, devido aos efeitos do pós-químio mesmo. Sobrancelha caiu, tudo, cílios, os pelos do corpo todo caem, né? Sobrancelha também. Sobrancelha também. E os cílios, meus cílios sempre foram muito grandes, então também sofri muito de ver os cílios caírem. Não ficava sem, colocava cílios postiços todos os dias, acordava. Às vezes eu dormia de lace, dormia com a peruca na cabeça, pra você ter uma ideia. E meu cabelo não caiu tudo como agora. Ele ainda ficou cabelo, ficou bastante cabelo ainda. Mas eu ainda assim não queria, eu queria aquela imagem daquele cabelão, como era lace, igualzinho o meu cabelo. E aí passou esse processo, no fim, na última quimioterapia ainda gravei vídeos sem a lace, com o cabelo, para você ter uma ideia que de fato eu senti o fato de ter caído, mas não fiquei careca. E foi crescendo, né? Até então foi 2024, a última quimioterapia foi dia 5 de agosto de 5 de janeiro de 2024. Foi a última quimioterapia. Aí então, agora em 2025, veio o novo diagnóstico. Veio mais um, voltei da igreja, fui dormir,
Dei 3 respiradas fundas, há alguns meses eu vinha sentindo uma certa dificuldade para respirar, mas assim, coisa pouca, achava que estava intolerante a algum alimento, minha barriga distendia de vez em quando e voltava ao tamanho normal. E quando eu dei essas 3 respiradas para dormir, minha barriga ela inchou rápido. Eu pensei, são gases, né? E muita dor, tomei remédio para gases e dormi. No dia seguinte fui na casa da minha avó, como toda boa avó, fez um monte de chá lá para eu tomar, para gases, fez oração e continuou a barrigona, parecendo que eu estava gestante. Aí no outro dia eu falei, não, eu vou no médico, vou avaliar. E aí então o médico que estava fazendo o meu ultrassom, a priori fui em um médico amigo da família e ele falou que, essa barriga sua não são gases, isso é água, chamada de ascite. Eu, mas o que está causando essa ascite, essa água na barriga? Ele falou, é isso que a gente tem que descobrir. Aí ele pediu esse ultrassom e o médico, na hora do ultrassom, ele foi passando ali, ele falou, isso aqui está com cara de câncer, viu, de metástase. Eu quero. Já logo nesse primeiro exame. Ele viu que eu estava muito tranquila e realmente eu não fiquei, aquela preocupação a ponto de, meu Deus, se for outro câncer. Eu estava tão em paz assim que na minha cabeça não passou que pudesse ser outro câncer. Aí a hora que ele falou, sério? Deixa eu ver. Aí ele virou o monitor assim, foi me mostrando. Aí ele falou, eu te sugiro não fazer biópsia, porque se te furar aqui pode ser que esparrame mais. Então tá bom. Aí meu médico pediu uma tomografia com contraste e outro PET scan. Aí foi onde de fato confirmou a metástase de peritônio. Ele vem decorrente do primeiro câncer, vem decorrente do câncer de ovário e vem mais agressivo, vem pior. Tanto é que as palavras dos médicos é que não existe cura, né? E sim é um paliativo, né? Um tratamento para... Para a medicina não, né? Para a medicina não. Mas para Deus nada é impossível. Nada, absolutamente nada. E aí, eu muito tranquila, dessa segunda vez... Vicente, eu já estava com uma outra preparação espiritual. Já estava aguardando, na verdade, diante da mensagem, não? Já. E eu, assim, muito mais forte, eu falei muito com Deus, assim, falei, Senhor, se for esse o momento, tá tudo bem, mas deixa eu avisar primeiro. E próximo do Dia das Mães, faltavam 2 dias para o Dia das Mães. Aí eu falei para minha amiga que estava sem, eu falava que a minha fiel escudeira, nos formamos juntas e ela sempre comigo. Eu falei, amiga, eu vou esperar para contar para minha mãe no domingo à noite. Não vou contar, não, porque a gente ia fazer um almoço para as mães, né? Passei, chegou à noite, eu já sabia de todo o diagnóstico e minha mãe achava que ela ia no médico no outro dia comigo para saber o que era, só que na realidade já era cirurgiã, porque precisava ser algo rápido, essa cirurgia. E quando a minha mãe chegou para dormir comigo em casa, ela falou, não, vou dormir para eu ir com você no médico cedo. Falei, mãe, eu já sei o diagnóstico. Saiu. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, não, mas tá tudo certo, deu metástase, mas não vai dar certo. Eu falei, se eu morrer, a senhora dá minhas cachorras para Poliana, dá as meninas para Poliana, que ela cuida melhor. E tá tudo bem. E ela falou assim, filha, calma. E eu falei assim, num tom de brincadeira, eu acho que ela também não sentiu em mim, né, aquela tristeza ou aquele medo, e foi isso que eu quis passar para ela, que era o que realmente, como eu estava forte, não estava debilitada ou naquele medo, naquela angústia. Ela falou, filha, calma, essa é a resposta da medicina, a gente não buscou a resposta de Deus ainda. Aí eu fiquei calma, ok. No dia seguinte fomos na cirurgiã, e ela falou que não poderíamos fazer a cirurgia, porque como estava bem esparramado, era bem arriscado fazer a cirurgia, e que ela sugeriria que eu começasse com as quimioterapias, que eu fizesse 3 ciclos de quimioterapia para depois fazermos a cirurgia. E a minha mãe, alguns dias depois, eu acredito que mais ou menos uns 10, 11 dias depois disso, ela sempre em casa comigo, e ela pegou e foi falar com Deus. E ela fala que ela sentou no chão do banheiro ali e chorava e falou, Senhor, até que chegou um momento de tanto ela sofrer e chorar, ela falou, Senhor, eu entrego ela nas tuas mãos, se esse é o momento, tá tudo bem, eu aceito. E aí foi quando ele ouviu ela falar com ela, fala para ela abrir a Bíblia
e lê onde fala lá que eu não morrerei, mas viverei para contar todas as obras do Senhor. E ela me mandou isso por mensagem. Quando ela mandou, eu estava com a minha amiga Polly, uma outra amiga em casa, e eu fui lendo assim, tranquilamente, não li na intenção de, não esperava ler o que eu li. E quando eu finalizei, eu pensei, né, logo no meu coração, me veio aquele refúgio, né, como se o Senhor me abraçasse. Falei, eu vou viver. Falei, então tá bom, se eu já estava animada agora, então, agora vamos embora. E depois disso, comecei as quimioterapias. Já na primeira quimioterapia começou o milagre, eu tinha 2 tromboses no fígado, que estavam, né, praticamente, uma já estava, uma veia já estava completamente trombosada, e o ramo direito totalmente trombosado e o esquerdo quase todo também. E o meu médico havia falado para não tomar anticoagulante ainda, para sentir o tratamento, porque era muita coisa de uma vez só. E depois da primeira quimioterapia, ele falou, vai no seu angiologista, que é quem colocou o meu catéter, que é por onde eu faço a quimioterapia, né? Vai no angiologista para ele avaliar, para você tomar um anticoagulante, porque é muito perigoso, né? São 2 e tá bem ruim. E aí ele me liberou e eu fiz uma ultrassom com Doppler para avaliar como que estava isso. E a médica, na hora que ela começou a fazer, ela falou assim, você usou anticoagulante? Eu falei, não. Aí ela falou assim, olha, escuta esse barulho. Aí ela abriu o som assim, parecia um coração, né? Ela falou, você sabe o que é isso? Eu falei, é o coração? Ela falou, não, isso aqui é a sua veia, você não tem mais nada. Não tem mais, eu estou procurando onde é que tem trombose aqui. Meu Deus. E a direita, que era o que estava pior, totalmente limpo. E a esquerda ainda tinha um pouquinho. Ela falou, a esquerda, para não falar que não tem nada, ainda tem um pouquinho. Aí, tanto é que quando ela foi embora, ela falou, vou levar seus exames, que eu vou dormir com eles hoje lá em casa. Falei, tá bom, doutora. E ali já agradeci ao Senhor. Glória. O cabelo não tinha caído ainda. E depois da segunda quimioterapia, começou a cair, só que na realidade ele não começou a cair, ele começou a soltar. E eu sentindo muita dor no couro cabeludo. E eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou ficar sem cabelo dessa vez. Ela, não vai não, vamos orar. Mas eu estava assim, naquela certeza que eu ficaria sem cabelo e que estava tudo bem. Mas tá, né? Na hora H é que a gente vê. A segunda já foi em que mês? A segunda químio, me ajudem. Já foi logo depois, uns 2 meses depois? Não, foi menos. Foi menos? Foi menos. Aqui, o intervalo de uma químio para outra é de 21 dias. 21 dias. Então, eu fiz a primeira já em maio, a outra provavelmente eu fiz ali no final de maio, no início de junho, a segunda. Então, o avanço foi muito bom. Foi extremamente. Fora da expectativa médica. E quando eu senti as dores, isso foi numa sexta-feira, veio sábado, domingo, a dor ficou pior no couro cabeludo. E segunda-feira eu fui tomar banho para ir para a clínica fazer atendimento. E quando eu fui lavar o cabelo, ele começou a descolar, literalmente, saiu os tufos assim, né? E eu fui olhando, eu falei, gente, calma, um de cada vez, né? E fui fazendo brincadeira ali, olhando aquele cabelo e agradecendo ao Senhor. Falei, Senhor, obrigada. Né? E eu falo que a gente tem que falar com Deus, mas a gente também ataca o nosso inimigo. E eu fui clara com ele, falei, inimigo, que eu chamo de diabo, né? Eu apelido ele pelo nome que ele é. Nome, mas... Falei, diabo, você está tentando me entristecer, né? Mas você não vai não. Você achou que ficar careca fosse me deixar triste? Você se enganou, meu amigo. Não vai não. E aí o cabelo todo no chão, praticamente a minha cabeça inteira, né? Eu brinquei, gente, minha cabeça ficou no banheiro. E eu chamei minha mãe, falei, mãe, vem cá, abre devagar a porta e não assusta não. Porque até então tava de cabelo, do nada, sem cabelo. Aí ela entrou, ela, minha filha de Deus, isso tudo agora? Eu falei, agora, mãe. E aí eu, não, mãe, não, mas tá ótimo, vamos lá na Jéssica, que é uma amiga minha cabeleireira, para ela cortar a lace, porque até então era de cabelão, e eu já não me identificava com aquele cabelo grande mais. E são os processos, eu falo que tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, a gente tem que observar. Então, nada é mais importante do que a presença de Deus, do que a alegria de Deus em mim,
Por isso que passar por uma doença não me entristece. Me entristece se eu estivesse passando por ela sem a presença de Deus, sem essa força, que às vezes as pessoas que iam lá em casa ou que conversavam comigo por mensagem, ligação, nossa, eu pensei que eu fosse te dar força, mas eu saí daqui com força. Você está me ajudando. Então, eu falo, gente, isso não é de mim. A Thalita, que vocês conhecem, ela não teria essa força. Essa força é totalmente de Deus em mim. Então, fui lá na minha amiga, ela cortou, terminou de raspar o meu cabelo, que ficou uns pedacinhos aí, uns tufinhos, e coloquei a peruca, fui atender. Quando eu cheguei em casa, no fim desse atendimento, eu olhei para minha cabeça, eu falei, que cabeça bonita, redondinha. Aí eu falei para minha mãe, para minha amiga, eu falei, gente, eu vou ficar sem peruca? Porque o ponto principal é eu gostar de mim, se as pessoas vão gostar ou não, mas eu tô me amando. Eu falei, gente, olha, eu falei, mãe, parabéns, a senhora e meu pai arrasaram nessa cabeça. E desde então não usei mais peruca. E dessa vez os cílios e a sobrancelha, eles demoraram mais tempo para cair. Então eu falo, Deus, realmente eu entendi, eu precisava passar por esse desvínculo, esse desapego total a tudo que eu achava que era a minha firmeza. Eu achava que a minha beleza estava no meu cabelo. Era uma fase que você acha que tinha que passar realmente? Sim, eu tive que passar. E é importante porque eu sei que eu vou ajudar muitas pessoas ainda. Eu tenho plena convicção disso, que o meu testemunho vai alcançar vidas, não só de pessoas que estão em tratamento contra o câncer, mas de pessoas que às vezes desistem da vida por um fim de um relacionamento, desistem da vida por a morte de um ente querido. E eu sei que o Deus que está cuidando de mim, Ele vai atingir essas pessoas, as pessoas vão abrir o coração para recebê-lo também e receber essa força e entender que nada é melhor, nada é mais, nos sustenta mais do que a presença dEle. Então, quando a gente entende isso, tudo que você passa vai ficando de lado e você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vi você falando que acredita, e isso é muito real. Quando você ama a Deus, você entende que até o mal, quando ele vem, é para o seu bem. Depois você para e pensa, nossa, isso aí até o mal serve de provação, até a aprovação. Para você provar o seu amor por Deus. Exatamente. Eu falo que o único local que a gente pode provar amor por Deus é aqui. É nessa vida que nós temos. No céu a gente não vai ter dor, choro, sentimentos ruins. Lá eu não tenho nada que provar para o meu Senhor. Aqui sim, aqui é onde eu mostro. Aqui a gente vem para poder evoluir, né, para passar por tudo isso. A evolução natural do ser humano é essa. É vir aqui para essa terra, né, para a gente poder voltar mais evoluído. Se a gente está aqui ainda é porque a gente não é capaz ainda de ser evoluído ao ponto de não voltar mais. Essa que é a grande verdade, né? Porque o céu que é o bom. A vida não acaba por aqui não, você pode ter certeza. É isso que eu acredito. Realmente, né? Ô Thalita, depois de tudo isso e disso, né, dessa batalha que você vem travando, você resolveu se especializar, né, usar a sua profissão e se especializar na nutrição oncológica. Então, eu comecei a me especializar na nutrição oncológica. Eu fiz um curso ali no Albert Einstein, mas eu vi que aquilo não era para mim. Por incrível que pareça, eu falei, gente, eu não nasci para essa área, o meu negócio está no emagrecimento, na hipertrofia muscular. Tanto é que eu busquei a ajuda de uma amiga nutricionista oncológica lá do Sul, Ana Galeski, maravilhosa, já trabalha com isso há muitos anos também. E porque eu vi que eu não ia conseguir cuidar de mim. E eu acho que a gente tem que ter essa humildade de chegar e falar, eu realmente não sei dessa área tudo que eu preciso saber. Cada quimioterapia, cada fármaco tem uma alteração diferente, traz danos diferentes ao corpo, que se você souber nutricionalmente falando, cuidar, você evita esses danos. Tanto é que eu passei... A prevenção, não? Com a alimentação saudável, você mesmo teve sempre em casa uma alimentação saudável, como você disse, né? Eu acho que existem muitos mitos e verdades também nessa área. Antigamente, as pessoas morriam mais de velhice, né? Antigamente, quando a gente não tinha embutidos, enlatados, as pessoas hoje falam, poxa, vou comer salsicha enlatada, vou comer salame, vou comer... Né? Eu acho que tudo isso, acho que o ser humano está percebendo que traz, né, algo ruim para o corpo. Eu acho que a alimentação sim saudável e acompanhado
com uma profissional como a Thalita, com certeza a gente vai ter um corpo, uma máquina melhor para poder enfrentar as adversidades. Qualquer doença que vir, o seu corpo vai estar mais forte, né? Principalmente o câncer, que gosta de ambientes um pouco mais frágeis. Se você tem o seu corpo mais bem preparado, é claro que você vai estar mais preparado para poder combater qualquer doença. Com né? certeza. Então, a alimentação saudável em si é o que você vem trabalhando, né? Para a saúde real, para fortalecer o ser humano. Né? E hoje o cuidado nutricional que eu busquei com a Ana foi essa parte de passar o tratamento melhor, com mais saúde, é o que tem acontecido, tanto é que as pessoas me olham e falam, nossa, nem parece que você está fazendo quimioterapia, não tem aquele aspecto de pessoa que faz quimioterapia. Eu falo, gente, o tratamento nutricional, o acompanhamento nutricional, eu sou prova viva disso hoje. Ele é imprescindível em qualquer etapa de tratamento de doença que nós temos. Então, esse acompanhamento específico fez toda a diferença nesse novo diagnóstico meu. O fortalecimento que você faz através da alimentação. Sim. É verdade, não parece que a Thalita está passando por um tratamento como esse. Né? É impressionante. A pele corada, né? Muito bem revigorada, forte. A gente fica impressionado. Eu mesmo, que cheguei a fazer uma visita, comentei até mesmo aqui antes, na nossa entrevista, o Hospital Cora, né? A gente vê as pessoas que estão passando em tratamento, principalmente as crianças, né? Que é muito difícil, a gente vê as crianças totalmente debilitadas, mas não só crianças, mas adultos, né? Que sofrem muito. E a gente fica, é claro, né, pasmo de ver como que o ser humano consegue aguentar um tratamento como esse. Agora, a forma com que você está aguentando, não só psicologicamente, né, com fé também em Deus, sempre criado pela mãezinha, pelo pai, mas fisicamente, é impressionante mesmo. Né? Eu já disse, eu tenho que ir lá para poder me fortalecer mais, emagrecer um pouquinho, já está agendado, né, Tá? Vamos, com certeza. Eu vou junto com a esposa, Meu nome com a patroa. Pronto. Ó, amo Ela cuidar de casal. pediu já para agendar. Quanto mais o casal se une nesses processos, melhor fica o resultado. A gente gosta de treinar junto, Que se alimentar junto. Perfeito. Isso é fundamental, não é? É imprescindível, porque se o parceiro não dá apoio para o outro, aquela alimentação mais saudável vai ficando insustentável. Tem paciente que, quando não faz o acompanhamento junto, o esposo emburra, se a esposa não aceita tomar uma taça de vinho, ou se não aceita comer uma coisa diferente. Não dá certo, viu, gente? Relacionamento que o outro quer ver, o outro pior, não dá certo, cai fora. Tá? Um tem que ajudar o outro aí. Ah, não, eu estou bem, vou para academia, fica aí. Não, puxa a esposa ou puxa o maridão e vai treinar, vai comer bem, né? Vai se alimentar. A esposa sempre se alimentou muito bem, ela na verdade que me educa. Como eu disse, eu gosto muito de doce. Todo dia eu tenho que comer uma colherzinha de doce. Eu como doce de leite. Né? Acho que é um dos doces aí que menos faz mal, mas o açúcar é muito prejudicial à saúde, não é? O açúcar, eu falo que ele é importante. Se ele não fosse, Deus não teria, por exemplo, deixado nas frutas, né, a frutose. Então, ele é importante, mas está na quantidade. Os alimentos estão cada vez mais processados, com mais ingredientes que a gente não sabe a procedência. Se fosse só o açúcar em doses mais adequadas, né, não teria problema. Antigamente também as pessoas comiam muito doce, só que era o doce de leite, né, não tinham tantos alimentos industrializados como nós temos hoje. A pessoa saudável, ela tem que ter controle, equilíbrio nas fontes, na quantidade do que ela consome. Eu não gosto muito de classificar alimento como veneno, porque eu falo que veneno é o que você come e morre. Ou a dose também de uma medicação, ela vai te curar ou ela vai te matar. Então, a alimentação da mesma forma. Eu gosto de gerar um equilíbrio para que seja algo sustentável. Não adianta fazer algo restritivo demais que a pessoa não vai conseguir manter aquilo. Uma coisa é você fazer uma dieta. O que é a dieta? É algo específico para um momento pontual. Eu vou participar de um casamento, eu preciso estar com o corpo X para entrar no vestido X. Ali você tem que ter uma dieta específica bem mais restritiva. Projeto casamento. Aí tem que seguir a dieta. Agora, a reeducação alimentar é a fase que seu corpo está mais saudável, a composição dele está melhor, está com mais músculo, menos gordura e você vai só manter.
E aí você entra nessa reeducação alimentar, que é comer de tudo que você gosta, em quantidades que não vai gerar nenhum malefício. Eu tento comer melhor durante a semana, aí chegou sexta-noite e eu, sinceramente, eu enfio o pé na jaca, viu? Sexta-feira, sábado, até domingo ali, até domingo na hora do almoço, pode uma feijoada, pode um churrasquinho, né? Eu gosto de tomar um vinhozinho também, alguma coisa, mas sempre como a Thalita falou, de forma moderada, né? Antigamente a gente tinha as pessoas que faziam o próprio doce, né? É claro, é diferente dos doces que tem hoje. Essas bolachas industrializadas, é totalmente diferente. Você fazer o doce do tacho, né, Gildão? Aquele doce até mesmo de frutas ou doce de leite é outra coisa, né? Era o doce caseiro, faz muito menos mal, né? Inclusive é uma dica para fazer em casa, para as crianças, né? Não dá esses doces industrializados para criança, não, isso é bobagem, né? Tenta dar um doce mais caseiro, a rapadura, né? A famosa rapadura. Você bota um pedacinho de rapadura na boca, rapaz, você não come doce durante uma semana, de tão doce que é. Forte. Thalita, deixa seu contato pro pessoal aí, quem quiser entrar em contato. Thalita Fortuna, facinho, para entrar também no Fortuna. Insta, né? A única diferença é que tem um Y aí, tá? Que a minha mãe não me ajudou, ela ajudou na minha cabeça, mas... Não, mas a mãezinha ela pôs para ficar diferente. Mas é simples, é @ Thalita Fortuna, Thalita LYTA sem H, normal. E o meu Instagram, ali no Instagram tem todas as informações, contato para agendamento, sempre respondo. Os meus pacientes, todos têm o meu WhatsApp pessoal, então eu gosto desse contato próximo, porque eu falo que fazer dieta já é um desafio. Você fazer sem suporte, sem apoio, se torna muito mais difícil. Então, pode me chamar lá, me manda uma mensagem que vai ser um prazer cuidar de vocês também. Tá aí. Obrigado mais uma vez, viu, Thalita? Eu que agradeço. Foi um prazer, foi uma honra mesmo. Muito obrigada. Você compartilhar um pouquinho, não só da sua vida pessoal, da sua experiência, das suas batalhas pessoais, mas também da sua experiência profissional. Obrigado mesmo. Muito obrigada pelo convite. E obrigado a todos vocês, né, que assistem a gente aí. Né? Um beijo enorme, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Tchau. De frente.